Deixa eu tocar na música agora. Vem, amor. Olá, bom dia a todos, bom dia pessoal do SEAC, amigos e amigas. Olá, bom dia, Jair, tudo bem? Bom dia, Clever, tudo jóia? E as Maravilha, coisas aí, como é que estão? tudo bem, vamos para mais uma palestra. E, bom, vocês devem estar achando um pouco estranho que eu estou no lugar do Hit hoje, né? Pois é. É que, na verdade, o Hit teve um probleminha de saúde e o Hit, ele está se cuidando, né? Está resolvendo o seu probleminha e, com certeza, logo ele estará conosco novamente. Tá bom? Então, hoje eu vou tocar aqui, obviamente, eu não sou igual ao Hit, né? Não estou no ambiente aqui, no estúdio, como ele sempre transmite as nossas palestras, mas vamos fazer aí com fé em Deus e vai dar tudo certo, né, Jair? Com certeza vai dar certo, é isso aí, vamos que vamos. É isso aí. Então, pessoal, só para avisar que hoje nós estamos só transmitindo aqui no Facebook, tá? Depois nós vamos gravar a palestra e vamos colocar também no YouTube, tá? E, bom, antes do Jair começar a palestra, eu gostaria aqui de fazer falar um pouquinho sobre a parte social, né? Nós estamos aí recebendo as doações, tudo bem? Nós estamos abertos, então, a nossa sede está aberta das 10 ao meio-dia hoje, né, no domingo. Então, nós estamos recebendo ali doações de alimentos, de roupas, brinquedos, e também, está passando aqui embaixo o nosso endereço, né? E também nós estamos recebendo doações em dinheiro. Toda doação em dinheiro ela é revertida para a área social, tudo bem? Então, aqui também estão os dados da nossa agência em conta. E aí, Jair, antes de você começar a sua palestra, a nossa palestra, mania de falar assim, né? A sua palestra, eu vou passar um vídeo aqui rapidinho, tá? Do pessoal do Departamento de Comunicação que fez para a gente aqui. É um vídeo muito legal da nossa área social, beleza? Legal, vamos aí. A diretoria da Casa da Sopa, em nome de todos os seus voluntários e assistidos, agradece aos que estão ajudando neste difícil momento. Uma das frentes de trabalho da casa é a tradicional entrega diária da sopa, que serve anualmente cerca de 100 mil pratos de sopa e outras refeições para famílias carentes, desempregados e moradores de rua da região. Mas a maioria dos voluntários dedicados a esta ação são senhoras que fazem parte do grupo de risco. E devido a medidas de isolamento da quarentena, o trabalho de auxílio continuou, porém, em um outro formato. Passamos a entregar cestas básicas, kit de higiene, roupas, doce para as crianças, cobertores, máscaras, móveis e utensílios domésticos para as famílias carentes da nossa comunidade e comunidades próximas, como Paraisópolis, Campo Limpo, Taboão da Serra, dentre outras. Ajudamos também colaboradores da casa que estão precisando de auxílio. Destacamos aqui uma das frentes de trabalho da SEAC neste período de quarentena, mas existe muito mais sendo feito na Casa da Sopa. Tudo isso só é possível com as doações e o voluntariado, e é assim que a SEAC vai continuar esse trabalho de amor. Contamos com a ajuda de todos na certeza que cada um faz o seu melhor e juntos somos mais fortes. Confira no Facebook da casa a relação completa das entidades beneficiadas.
Bom, é isso aí. Gostou aí do vídeo, Jair? Sempre bacana, né? As ações aí fraternais acabam mexendo com todo mundo, né? É sempre bom a gente ver esse trabalho aí de voluntariado e esperamos que em breve estejamos aí, né, de volta aí nessas atividades e continuar auxiliando o pessoal. É isso aí, é isso mesmo. Bom, então a palestra do Jair hoje, palestra A Consciência, Potência da Alma. Ótimo tema, hein, Jair? É um tema bastante vibrante e ele mostra para nós, exterioriza para nós, né, o que carregamos dentro de nós ao longo de algumas encarnações, alguns milhares de anos, talvez. É um assunto bastante forte aí. Espero que a gente consiga atingir o objetivo, né? E só lembrando, a palestra é nossa, porque tem todo um trabalho aí de bastidor, né, Cleber? E que é sempre importante, né? Então a palestra é nossa. É nossa para quem assiste, é nossa para quem constrói aí toda essa técnica, né? A gente acabou ficando até tarde ontem, né? Falando sobre isso e tal, fazendo testes. Então é uma exposição de todos, né? E é isso, acho que estamos chegando no ponto. É isso aí. E também da ajuda dos amigos espirituais, né? Nossa, eles ajudam bastante na palestra, né? Sim, né? A gente sabe que eles inspiram aí esses pensamentos, né? Sopram aos nossos ouvidos as coisas que às vezes a gente nem tinha pensado, planejado. E é isso, eles são aí mega importantes nessa caminhada nossa, nesses trabalhos todos. É isso aí, Jair. Então, boa palestra para você, boa palestra para todos. E agora está com você. Tá joia. Silenciemos, então, alguns instantes. Olhemos para dentro de nós. E falemos assim. Algo nos trouxe aqui, até os dias de hoje. Alguns de nós nos chamam de força universal, alguns ainda de inteligência suprema, alguns ainda o chamam de onipresença, onipotência, alguns também o chamam de criador, outros também o chamam de pai. Mas certamente ele é o autor da nossa fé, Senhor de todas as nossas almas, Senhor de todos os seres. E por ser Senhor de todos os seres, te pedimos que envie-nos os teus anjos, essas entidades celestiais, para que possamos te reverenciar, para que possamos te glorificar. Envia-nos, Senhor, os teus anjos para que nos fortaleçam em teu espírito de amor. Envia-nos teus anjos para que eles aclarem os nossos caminhos, para que nos afastemos daquelas noites mais escuras das nossas aflições que turvam a nossa caminhada. Faze-nos sorrir, Senhor, mesmo diante das nossas maiores indecisões. Envia-nos teus anjos, Senhor, para que possamos viver em tua glória, em tua sabedoria, em teu supremo amor. E graças te damos, Senhor, hoje e sempre. Nós seguimos sempre, ao longo de toda a jornada, a nossa caminhada, a formação da nossa vivência, esse elo, ele sempre segue com algo que se amplia em cada pedacinho da nossa jornada. Algo que tem um fortalecimento grande, fortalecimento intelectual, físico, científico, matemático, filosófico, ético, moral e, principalmente, um fortalecimento espiritual em cada ciclo que nós galgamos em nossa vida. Ela também tem um tom de equilíbrio entre duas grandiosas forças. A força da razão e a força do sentimento. Ela se ilumina, se expande
Às vezes ela segue caminhos mais longos, às vezes caminhos mais curtos, mas invariavelmente, ela reflete a nossa vontade. A nossa alma, ela se amplia e se obtusa diante dos seus objetos prioritários. A percebemos como um imenso farol. Um farol para as perplexidades de nossos direitos. Um grande farol para o nosso estado permanente de deveres. Deveres? Que deveres? Deveres que transcendem aqueles atos meramente circunstanciais, materiais. Ela é algo que nos liberta. Algo que nos conduz à responsabilidade natural. Algo que tem uma reciprocidade, uma correlação universal. Ela é a dona das nossas escolhas. Nós a chamamos de a nossa consciência. Consciência, a grande potência de todas as nossas almas. Na Gênesis hebraica, nós encontramos um homem de maior fé que já esteve caminhando aqui na Terra. Diz as escrituras religiosas, chamado Abrão. Abrão, então, diz que a história é que ele falava muito com Deus. Ele era inspirado pelo Criador. E ele, então, falando com Deus, ouve uma voz que diz: procure uma terra chamada Terra Prometida, terra de Canaã. Abraão, então, ele ajunta alguns colaboradores, alguns bens, e na sua fé inabalável, ele segue pelo deserto em busca dessa grandiosidade e localidade. A certa altura, caminhando, então, saindo de Ur e caminhando pelo deserto, na região de Suquém, nas cercanias de Suquém, eles montam suas tendas para a recomposição das suas forças, reconforto dos seus corpos. Cai a noite, uma noite cheia de luz. Estrelas brilham no céu e enchem o firmamento de uma imensidão de seres luminosos. Abraão, então, ouve uma voz que o acompanha, que o convida, que o chama. Ele, então, se afasta das tendas e caminha para o deserto e senta-se sobre uma pedra. Olha fortemente para o céu e fica perplexo pela quantidade de seres luminosos que brilham. Ouve, então, uma voz que diz assim: filho Abrão. Abrão, então, em hebraico, tem aquele sinônimo de pai de muitos. Então ele ouve: filho Abrão, percebo que estás extasiado pela quantidade de seres luminosos, seres inefáveis que enchem todo o firmamento. Mas ele diz também, essa voz diz para Abraão assim: filho Abraão, Abraão agora pai de muitos, pai de povos, pai de nações. Essa voz continua dizendo: filho Abraão, dia chegará, que muito além dos que os teus olhos podem alcançar, seres luminosos encherão também toda a terra. Igualmente esses seres que brilham no céu. Seres encherão a terra. Esses seres serão luminosos. Esses seres serão ampliados. Serão seres conscientes. Serão seres sábios. Então percebemos que não existe dentro do conceito de sabedoria, para que possamos atingir o ápice de nossa sabedoria, nenhum ser percorre caminhos através da fé arrazoada. Nenhum ser consegue atingir a sua sabedoria, senão pela sua espiritualidade fortalecida. Nenhum espírito, então, ele irradia algo senão pela força da sua
própria consciência. Para isso, então, encontramos lá no Livro dos Espíritos, na questão 92A, onde Kardec pergunta assim: todos os espíritos irradiam com igual força? Os espíritos respondem: longe disso. Essa força, ela depende do grau de pureza de cada um. Também, quando vamos lá na Grécia Antiga, encontramos um enorme templo, chamado de Templo de Apolo. O Templo de Apolo, o deus Apolo, ele era o deus das adivinhações, das premonições. Esse Templo de Apolo também é conhecido como Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos, então, ele tem esse dom das pessoas conversarem com ele, perguntarem sobre a sua vida, sobre os negócios, relacionamentos, sobre as conquistas, sobre as guerras. Os reis, eles procuravam, então, o oráculo para falar sobre as suas vitórias. No Oráculo de Delfos, então, no Templo de Apolo, havia uma inscrição que falava muito sobre todos nós. Sábios antigos, então, escreveram isso no Oráculo de Delfos. E essa inscrição fala do que tem dentro de cada um de nós. Ela diz assim: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Mas as pessoas, para chegarem até o Oráculo de Delfos e fazerem as suas perguntas, precisavam se purificar, higienizar-se espiritualmente, moralmente. E para isso, então, existia próximo, dentro do Oráculo de Delfos, uma imensa fonte sagrada, que fluía água, e as pessoas, então, se banhavam em suas águas antes de fazerem as suas perguntas ao oráculo. Mas também os sábios tiveram todo o cuidado de fazerem uma enorme inscrição também, que também fala sobre todos nós, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas lutas, sobre o que somos, sobre o que guardamos, sobre o que conquistamos, né? E essa inscrição dizia assim: ao bom peregrino, uma gota basta. Ao mau peregrino, nenhum oceano inteiro bastará. Isso tem um dom de espiritualidade. Já nos primórdios, então, percebemos esse tom de espiritualidade por toda a nossa vida. E essa espiritualidade, ela tem, assim, aquela crescência, aquela força de ampliar-se pela nossa consciência. E por todo o nosso caminhar, então, nós conseguimos perceber, conceber duas formas, dentro da nossa maturidade consciencial, duas formas de tratarmos conosco mesmo, da nossa espiritualidade. Uma delas é nos vermos como um ser carnal, vivendo somente experiências espirituais. Um ser carnal vivendo somente experiências espirituais. Mas também encontramos uma outra que é muito mais profunda, uma que revela toda a nossa intimidade. Essa outra é sentirmos-nos como um ser realmente espiritual, vivendo experiências carnais. Um ser espiritual vivendo experiências carnais. Sendo um ser carnal vivendo experiências espirituais, nós seguimos dentro de um conceito meio heterônomo, ou seja, nós dependemos de tudo que está à nossa volta, da influência de pessoas. Nós dependemos de uma relação com a divindade somente. Encontramos, então, essas pessoas e acreditamos nelas, por serem mais experientes, por se apresentarem com uma maior experiência. Encontramos nessas pessoas que dizem ser medianeiros entre nós e Deus, ou deuses. Utilizam-se do nosso primarismo de consciência e se aparecem, se mostram como um agente intercessórios entre a vontade de Deus ou dos deuses
aos quais, então, a essas pessoas depositamos as bases dos nossos desejos e de nossa felicidade. Mas quando nos vemos como um ser espiritual, vivendo então experiências carnais, tudo fica mais profundo, diferente. Percebemos que estamos contidos dentro de enormes relações globais, mas respeitosamente, com um perfil de ações individuais. Individuais. O filósofo Sócrates, na Antiga Grécia, ele dizia sobre a consciência e a alma. Ele diz assim, o homem é a sua alma. E a alma do homem é a sua razão, sua consciência. A alma do homem, então, é o que dá ao verdadeiro homem a sua personalidade intelectual, sua personalidade moral. E ele diz assim, que essa personalidade moral e espiritual e consciencial diz para nós, cuidem da sua própria alma, ampliem sua consciência, trabalhem aquilo que o divino Criador, Sócrates, ele era extremamente religioso, ele acreditava num Deus. Então ele dizia, fazemos parte então dessa criação. Cuidemos mais da alma, da consciência, muito mais do que simplesmente do corpo. Então, dentro desse conceito de consciência, de irradiação da nossa alma, alguns mais técnicos, alguns mais científicos, poderão dizer que não. Isso é puramente uma relação de sinapses. Ou seja, estão dentro da nossa mente fisiológica. Isso é uma construção de nossas redes neurais. Mas Kardec, para isso, também no Livro dos Espíritos, na questão 22, ele tem uma resposta. Uma resposta dos Espíritos que diz assim, a matéria é simplesmente o liame que escraviza o corpo, o espírito. É o agente pelo qual o espírito age. Na questão 23, o Espírito responde, o Espírito, ele é o princípio inteligente do universo. Na 24, ele diz assim, a inteligência é atributo essencial do Espírito. Na 26, os Espíritos respondem, conhece-se então o Espírito pelos seus pensamentos. Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, ele vai dizer assim, que os nossos pensamentos são os reflexos da nossa consciência. Jesus também, conversando com os discípulos, ele dizia, não vale mais o corpo do que a própria veste? Não vale o espírito muito mais do que o corpo? Simão Pedro, então, interfere Jesus quando ele está falando com esse diálogo. E ele fala assim, Senhor, estamos todos num trabalho. Um trabalho de consciência, um trabalho de evolução. Evolução pela fraternidade, pelo respeito, pela relação. Ele diz assim, o que dizer então destes, daqueles, ou de nós mesmos, que sabedores de todas estas instituições, ainda não conseguimos praticá-las. Jesus amorosamente, então, sorrindo para Simão Pedro, ele diz, caro Simão, estas pessoas, estas almas, estes espíritos, estas consciências, elas representam sementes que dormem. Apesar delas já estarem projetadas no seio dadivoso da terra, ele compara os ensinamentos divinos como o seio dadivoso da terra divina. Ele diz que apesar delas estarem inseridas neste solo divino e não estarem respondendo, elas guardarão preciosos valores do céu. Mas continuarão ainda adormecidas por um tempo.
Mas sigamos todos nós, convictos, diz Jesus a Simão Pedro. Sigamos todos nós, eles se renovarão. As tempestades acometerão as sementes, o vento, o sol, a chuva, os furacões passarão por todas elas. E elas então se renovarão. O solo se renovará. E elas todas, essas mentes todas adormecidas, as consciências adormecidas, então frutificarão, germinarão vitoriosamente nos campos do nosso Pai. É isso que Jesus dizia. Conta também uma lenda na tradição oriental que pai e filho saíram para caminhar pela floresta. O pai com a idade mais avançada, o filho na sua tenra força da juventude, caminham junto. Em determinado momento, depois de muita caminhada, os espinheiros, as pedras, o sol quente batendo no rosto, a chuva, depois de muita caminhada, o pai estende, sentando-se, à beira de um rio, águas claras, na beira de um rio. O pai senta na beira do rio e estende o cantil. Cansado, o pai estende o cantil, como que pedindo ao filho: tenho sede. O filho, então, caminha em direção ao rio, procura embrenhar-se um pouco mais na mata para procurar na nascente com a água mais pura ainda. A água mais pura. Ele caminha, então, dentro da mata, enche o cantil. Enchendo o cantil, então, ele ouve um som de uma voz de uma mulher, pedindo socorro. Ele, então, anda mais um pouco para dentro da mata e vê dois facínoras, dois homens, tentando assediar aquela mulher, aquela jovem mulher. Ele se aproxima e coloca aqueles dois homens para se evadirem do local. Expulsa aqueles dois homens. E ela, então, num tom de agradecimento, preocupada, aflita, extenuada, com as forças extenuadas, ela cai e desmaia. E meio acordada, meio adormecida, aquele jovem pega em seus braços e ela vai dizendo o caminho a seguir para que chegasse à aldeia onde seu pai era um líder. Chegando então à aldeia, aquele jovem com aquela jovem mulher também nos braços, o seu pai vem a recebê-lo e ele entende que houve algum problema e agradece. Agradece aquele jovem. O convida para descansar, se alimentar, até que a sua filha pudesse recobrar novamente os seus sentidos, a sua consciência. A jovem, então, passado alguns dias, passado algum tempo, ela volta à sua vida normal e seu pai percebe um enlace amoroso que acabou unindo aquele jovem e aquela jovem. O pai daquela jovem mulher, então, a convida para que ela... O convida para que ele fique na aldeia, passe um tempo. Então, os jovens apaixonados se unem. Se unem. Ela com duas irmãs, também mulheres pequenas, formaram com seu pai uma imensa família, já que ela não tinha mais a sua mãe. O tempo passou, muitas coisas foram aprendidas, um relacionamento, mas eles não tiveram filho. Então, aquela aldeia foi acometida por uma peste. E a peste, então, levou o pai da jovem, a primeira pessoa. Todos sentiram muito. Aquele jovem que o via já como um pai ficou deverasmente triste. Passado mais uns dias, as duas irmãs da jovem, aquele que ele tinha adotado como filhas, também partiram. E a peste ainda mais agravada, ainda a situação da peste. A peste então levou a sua amada. A sua amada. Ele então muito triste, revoltado, porque ele estava construindo a sua vida. Ele orava todos os dias. Ele se confraternizava com a natureza.
com as plantações, com as criações. Ele respeitava o tempo. Mas ele ficou muito triste, revoltado. Então ele se embrenhou na mata, abandonando a aldeia, e encontrou um local de alistamento para uma batalha, sem saber o que era a luta, mas ele não suportava mais aquela vida, se alistou na batalha. Brigou sem saber o motivo, brigou por pessoas, lutou, marcas ainda mais profundas embrenharam em seu corpo, sua pele, seu rosto já não era mais jovem. As rugas, as marcas do tempo, então, já se deram sentir. A barba grande, o cabelo grisalho. Ele então, cansado, ele volta para a mata, para buscar um conforto. Caminha, caminha, caminha. E ele chega, então, a um lago. E ele começa a reconhecer aquele lago. E ele aproxima-se, então, olha para o fundo e percebe um cantil. Então ele se lembrou do cantil que o seu pai havia dado. Era o mesmo cantil. O tempo havia passado. Ele, então, aproximando-se para pegar o cantil no fundo do lago, ele percebe uma imagem ao seu lado. Uma imagem que se parecia muito com ele mesmo, mas era uma imagem de um homem já degenerado pelo tempo, com as marcas no rosto profundo, na pele, cabelos, na barba. E ele então diz: é você, meu pai? E aquela imagem então diz para ele assim: eu não sou seu pai, mas também poderia ser seu pai. Eu também poderia ser a sua mãe. Também poderia ser aqueles irmãos que você não teve. Eu também poderia ser o pai da sua amada que partiu. Poderia ser as irmãs da sua amada que você as aderiu como família. Poderia ser também a amada que encheu o teu coração de alegria e que também já partiu. Poderia ser também, diz essa imagem, poderia ser também os filhos que vocês não conseguiram ter. E essa imagem, então, esta imagem marcada pelo tempo diz: eu sempre estive contigo. Caminhei sempre com você nas suas batalhas, nas suas vitórias, nas suas guerras, nas aflições, nas alegrias, nas tristezas. Eu sempre estive com você. Mas eu não estive fora. Eu sempre estive dentro de ti. Eu sou aquilo que muitos chamam de consciência. Alguns cientistas da neurociência dizem que existem três mentes. Uma mente racional, do neocórtex, né, usando uma nomenclatura fisiológica, mas é a mente cognitiva. Mente cognitiva. Eles dizem também que existe uma mente emocional, que só o homem tem. Emocional. Mas eles dizem também que nós temos uma mente primária, uma mente instintiva. Também chamam de mente reptiliana. É uma mente pela qual nós simplesmente sentimos e respondemos automaticamente. Mas eles dizem também, com a pesquisa, com as descobertas, mas na vanguarda da neurociência, eles dizem que nós percebemos que existe uma quarta mente. Podemos chamar de mente da alma. Mente da alma. Nós também chamamos de consciência. Chamamos de consciência. Jesus dizia assim. Jesus, ele nos disse assim: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O sal da terra é para temperar, para dar gosto, sabor à vida. A luz é para nos iluminarmos. E depois para iluminar os caminhos daqueles que seguem conosco. O Senhor Jesus também, ele disse assim: jamais poderemos esconder
uma cidade edificada, cheia de construção, uma cidade cheia de valores, uma cidade cheia de luz. Jamais poderemos, então, esconder essa cidade sobre um monte. Porque sobre um monte, ela irá iluminar a todos. Ele diz também, coloquem a sua cidade sobre um monte, a sua cidade edificada, construída, para que todos vejam as vossas boas obras, para que todos percebam a expansão da sua consciência, para que todos possam, através das suas obras, da sua consciência, glorificar também a imagem de Deus, do nosso Pai. Mas Jesus, ele disse assim também, sejam autônomos. Ele queria dizer isso para nós nessas passagens. Sejam autônomos, construtores, trabalhadores, sempre no divino serviço do nosso Pai. Aquele serviço que vai ampliar, que vai expandir todo o nosso conhecimento, a nossa consciência. Mas o Senhor Jesus também, ele previa que quedas haveriam, derrocadas enfrentaríamos, mas também encontraríamos vitórias, encontraríamos conhecimento, luzes de discernimento até a irradiação máxima das nossas almas e de nossas consciências. Jesus também conversando na casa de Simão Pedro, ele tinha esse hábito de conversar com os seus discípulos, com seus apóstolos, com seus seguidores, com amigos, com familiares daqueles que o acompanhavam. Jesus também conversava. E aproximando-se em Sara, mulher de Benjamim, pessoa simples, Benjamim e Sara, criadores de cabras. Sara então disse, eu sou tão simples, Senhor. Os meus pensamentos são tão humildes, são tão primários. Eu não consigo atingir ainda tudo que o Senhor ensina, tudo que o Senhor nos propõe. Eu me pego falseando-me. Eu me sinto egoísta, orgulhosa. Eu quero tudo que pertence à minha volta, à minha materialidade. Eu quero que tudo pertença a mim. Eu digo que tudo isso é meu. Tudo isso é meu. Eu não consigo te acompanhar, Senhor. O que fazer? Jesus permanece em silêncio e todos comentam. Temos que ter fé, temos que ter paciência, temos que ter serenidade, temos que lutar, seguir, temos que colocar à prova a nossa alma. Todos os embates são para o nosso aprimoramento. E foram todos formulando, então, questões. Jesus, então, aproveitando daquilo que é a essência da casa de Sara e de Benjamim. Jesus pergunta então a Sara, querida irmã, qual é a principal atividade do teu lar, da tua criação? Ela diz, Senhor, meio preocupada com a pergunta de Jesus, ela diz, Senhor, nós criamos cabras, tiramos o leite e vivemos disso, Senhor. Jesus pergunta então a Sara, e qual é o principal cuidado que você tem com o leite? Ela diz, Senhor, nós precisamos higienizar muito bem os vasilhames, a ânfora, o jarro. Precisamos higienizá-lo para que ele não perca suas principais características e ele também não se perda no azedume. Jesus então sorri muito satisfeito com a elucidação simples e objetiva de Sara. E ele diz assim também para todos. Para todos. Ele levanta-se, muito bondosamente, com o coração cheio de amor, que era sempre Jesus. Essa era a imagem que todos tinham de Jesus. Ele diz, Sara, assim também são as nossas almas. Assim também é a nossa mente,
a nossa consciência, ela precisa ir se higienizando. E quando a ânfora da nossa alma estiver limpa, azedumes não ocorrerão mais. Mas é necessário higienizá-la, transformá-la, renová-la constantemente. É um trabalho. Jesus, então, abençoando a todos, virou-se e partiu à luz do lar. Em Uberaba, foram se reunir alguns médiuns, entre eles Chico e Peixotinho. Chico e Peixotinho, nada mais. Peixotinho, especialista, né? Aquele médium de materialização, e Chico, aquela resplandecente consciência que todos conhecemos. Estavam então reunidos conversando sobre tudo, à noite, sobre a vida, sobre os ensinamentos, sobre tudo. Quando Peixotinho então olha para a porta daquela sala, aquela porta imensa, Peixotinho fixado, ele não conseguia tirar os olhos da porta. Então todos olharam também e perceberam que adentrava então um espírito trajando roupas romanas, com uma imensa tocha na mão. Era Emmanuel. Com a imensa tocha na mão, todos estranharam aquela tocha em sua mão, que brilhava muito. Emmanuel então diz: isto é o símbolo da luz da alma de todos. Isto é a consciência de cada um. Feito isso, Emmanuel também simplesmente partiu. E nós vamos então encerrando o nosso encontro dessa manhã com um poeta chamado Baruch Spinoza, um poeta holandês. E ele dizia assim também sobre muito de nós. Ele disse que ele teve um diálogo. Esse poema chamava Diálogo com Deus. Diálogo com Deus. E ele olha então para dentro de si e ele diz, algo diz para ele, algo forte diz para ele, diz assim: não me procure. Não me procure nessas construções que você faz para mim. Essas construções frias, a minha luz. Não me procures também naqueles livros enormes, naquelas escrituras cheias de grafia. Também não é aí que eu estou. Me procure sim naqueles que eu criei e coloquei ao teu lado. Me procure sim muito, batendo forte, batendo sempre dentro de ti. Eu sou a tua consciência e também a consciência divina. Aí entendemos então aquela passagem da Bíblia hebraica também. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aqui finalizamos. Graças a Deus. Maravilha, Jair. Ótima palestra. O pessoal gostou muito aqui. Vou colocar uns comentários aqui. Passa meio rapidinho aqui, mas olha lá. Gratidão. Só falando que a palestra foi muito linda. O pessoal é muito bondoso, né? O pessoal é muito bondoso. Misericordioso. E são todos amigos, né? Amigos já ficam meio suspeitos, né? Não, mas realmente a palestra foi muito bonita, um conteúdo muito legal. Você sempre traz muito conhecimento, né? Eu já vou até anotar aqui na minha listinha aqui que você está aprovado, tá bom? Está com palestrante aprovado. Você também é um amigo, então aprovado por você é meio suspeito também. Então é isso aí. Bom, legal, Jair, maravilha, foi uma ótima palestra. Espero que nós tenhamos feito realmente um bom trabalho aqui nessa tarde, né? Desculpa, nessa manhã. Nessa manhã, né?
já estou indo para a tarde. E, bom, a gente sempre está no ar aqui. Para finalizar a palestra, né, nós vamos passar novamente aquele vídeo lá da área social, né, Jair? Que é uma coisa muito legal. E, bom, nós estaremos aqui, então, na próxima quarta-feira, às 20 horas, né, para mais uma palestra. E lembrando, como eu vou passar o vídeo para vocês, que nós estamos ainda lá na sede lá do SEAC Abertos, né? Nós estamos lá e, deixa eu colocar aqui o endereço, nós estamos lá para receber as doações, que é uma coisa muito importante, ajuda muito a nossa área social, é a caridade, né? E caridade é aquilo que nos salva. Certo, Jair? Certíssimo, certíssimo. Maravilha, então. Bom, então, turma, nós vamos aqui nos despedindo, eu e o Jair. Só que fiquem ainda aí, assistam o vídeo, tá? Assistam até o final da palestra, que é muito legal. Certo? Certíssimo. Obrigado a todos, então, que nos acompanhou e pelos comentários bondosos aí. Maravilha, é isso aí, Jair. Então, obrigado a todos aí pelo dia de hoje, tá? Fiquem todos com Deus. A diretoria da Casa da Sopa, em nome de todos os seus voluntários e assistidos, agradece aos que estão ajudando neste difícil momento. Uma das frentes de trabalho da casa é a tradicional entrega diária da sopa, que serve anualmente cerca de 100 mil pratos de sopa e outras refeições para famílias carentes, desempregados e moradores de rua da região. Mas a maioria dos voluntários dedicados a esta ação são senhoras que fazem parte do grupo de risco. E devido a medidas de isolamento da quarentena, o trabalho de auxílio continuou, porém, em um outro formato. Passamos a entregar cestas básicas, kit de higiene, roupas, doce para as crianças, cobertores, máscaras, móveis e utensílios domésticos para as famílias carentes da nossa comunidade e comunidades próximas, como Paraisópolis, Campo Limpo, Taboão da Serra, dentre outras. Ajudamos também colaboradores da casa que estão precisando de auxílio. Destacamos aqui uma das frentes de trabalho da SEAC neste período de quarentena, mas existe muito mais sendo feito na Casa da Sopa. Tudo isso só é possível com as doações e o voluntariado, e é assim que a SEAC vai continuar esse trabalho de amor. Contamos com a ajuda de todos na certeza que cada um faz o seu melhor e juntos somos mais fortes. Confira no Facebook da casa a relação completa das entidades beneficiadas.